Graças a Deus. Igreja, nós iremos ler a palavra de Deus, continuando a ministração dos princípios que nós temos que ter para termos a mente de Cristo. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Se você tem a Bíblia, nós vamos lê-la em 1 João, caso você tenha a Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, nós vamos ler os primeiros versículos. 1 João 4, vamos então ler. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado neste mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Podei-vos assentar e vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nós estamos em mais uma etapa hoje desta ministração, como devemos ter em nós requisitos para termos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo aqui nos ajuda ao aperfeiçoamento, mas o Espírito Santo ele veio corroborar, quer dizer, ele veio ajudar ao nosso aperfeiçoamento. O Espírito de Deus não faz a obra sozinho, ele quer ver em nós requisitos necessários para nos ajudar. A falta de um requisito necessário atrasará o cristão a agir com a mente de Cristo. Consequentemente, a unção de Deus não vai fluir na sua vida. Então pode passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, a pessoa pode ser um crente, mas ele vai ser um crente religioso. O que é uma religiosidade? Uma aparência externa que crê, que louva a Deus, que até lê a Bíblia, ou até fala do Evangelho, mas o caráter pessoal da pessoa não está mudando, não está se assemelhando a Cristo. Porque o fundamento do Evangelho é sermos semelhança a Cristo. Você pode ler lá em Romanos 8, 29, que o fundamento de Deus para o seu povo é que todos se assemelhem a Cristo. Então, se você não tiver com a mente de Cristo, dificilmente você vai ser uma pessoa usada por Deus. Consequentemente, você vai entrar em curva declinante, ou seja, converte, aceita o Evangelho, recebe bênçãos porque alguém orou para você, mas se você não se aperfeiçoar, você vai chegar em certo momento, você vai ficar pior que ímpio, em pecado, em rebelião, em engano, em confusão, em traição e em maldades, ou seja, haverá retrocesso. Então você tem que tomar cuidado e saber se você está se aperfeiçoando, se você está sendo pessoa que dá requisitos para o Espírito Santo corroborar, porque o Espírito de Deus não vai obrigar nada, ele fica nos observando se nós estamos dando vazão a ele para ele nos ajudar. Já foi dado o exemplo de uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, então ele está sendo corroborado pelo pai e pela mãe, por uma voz conhecida. Então a criança confia que o pai está orientando certo, e ele se dispõe, mesmo que ele cai, ele levanta, e ele vai aprender a ter equilíbrio, até que ele ande sozinho. Então este é o mesmo procedimento de ter a mente de Cristo. O Espírito de Deus quer corroborar para termos a mente de Cristo, e aí agiremos como Cristo agiria, e o Espírito de Deus vai fluir abundantemente para a obra de Deus ser feita. Então esta tem que ser a prioridade de um cristão. Então você já ouviu falar em motivação. Se você tiver uma motivação falsa, o Espírito de Deus não vai corroborar na sua vida. O que é a motivação? Qual que é o seu objetivo principal diariamente? A sua motivação é o Senhor, é a obra de Deus,
é satisfazer a Deus, você está com a motivação certa. Buscai o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se a sua motivação é outra, infelizmente, você estará atrasando a obra de Deus. Por isso que o cristão, ele tem que ter prioridades. Você pode ter desejo de casamento, de noivado, de se formar, de montar empresa, de tudo que possa ser legal e legítimo. Mas você tem que tomar cuidado para não deixar a sua bênção virar a sua maldição. Porque se a sua motivação não for Deus primeiro, o que você está querendo vai virar maldição depois. Por isso que muitas pessoas fracassam em querer que Deus opere a bênção, mas a prioridade de Deus primeiro é que venhamos nos tornar semelhança de Cristo, ou nos aperfeiçoar. É lógico que você terá bênçãos como consequência, mas não o fim em si mesmo. A pessoa acha que servir a Deus é a bênção como um fim. A bênção é consequência. Então nós temos que deixar o Espírito de Deus nos ajudar a agir como Cristo. Então você tem que se motivar nas coisas de Deus. Falamos também de não conformar com este mundo. O cristão não pode ter como parâmetro o mundo. O cristão tem que ser semelhante ao que Deus declara, fiel, amoroso, perdoador. Nós não temos que ter como moda o mundo. O mundo é falcatrua, é má fé, é engano. Nós não podemos conformar com este mundo. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus. E diz a palavra que nós lemos também: o cristão não pode desfalecer em momento nenhum, porque já somos vencedor. A pessoa que desfalece, o Espírito Santo não tem prazer de ajudar. Você tem que adorar a Deus no momento de luta, de privação, mas você tem que se alegrar em Deus. Aí você está dando condição para o Espírito Santo corroborar. E também o tamanho que está a sua língua. Quanto mais você murmura, fala das pessoas, usa de engano, falatório, confusão, palavras torpes, você está se reprovando. Então a pessoa pode ser pregador, evangelista, pastor, ministrador de louvor, pode ser crente, pode ser pessoa que já é evangélico há muito tempo, mas se não está tendo aperfeiçoamento do caráter, você vai ser reprovado. A unção de Deus vai ter dificuldade de fluir, e você não está se assemelhando a Cristo, vai sendo reprovado. E chega em certo momento que a pessoa fica tanto extasiado, preocupado em não ter bênção, que ele se escabela, ou se acha derrotado, ou ele parte para a vida mundana novamente. Por isso que a Bíblia diz: muitos chamados, pouco os escolhidos. Chamado é as pessoas para o Evangelho. A escolha, a palavra quando diz escolha, é a nossa, de escolher ser semelhante a Cristo. Esta é a palavra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. No original grego, poucos escolhidos, a palavra escolhido no grego é dedicada a nós. Nós é que escolhemos: Senhor, quero este caminho. O Espírito Santo corroborar na minha vida para agir como Cristo. Então este é o genuíno cristão, que age como Cristo agiu. Então esses são pontos que temos que ter, fundamentos que não podem ser fundamentos errados, porque senão vai atrasar a obra de Deus. Então tudo isso já foi ministrado. Falamos também que o cristão não pode ter pensamento dúbio, ou doble, ou inconstante. Como é esse pensamento inconstante? É a pessoa que recebe uma orientação, passa um tempo, ele vai para outra orientação. O exemplo é a igreja. Deus te chama ao ministério, ou outro ministério, porque existem vários ministérios idôneos. Ministério quer dizer função que Deus dá para cumprir. Então Deus chama esta obra. Aqui a função é guerreiro, intercessão, batalha espiritual. Veja, é um período de carnaval. E este ministério é convocado para orar e jejuar durante essa festa. Mas onde está a grande maioria? Talvez uns foi para retiro sem comunicar, infiéis e rebeldes, ou outros viajam, nem falam nada, outros estão aí dormindo de papo ar, aproveitando o feriado, ou estão até vendo carnaval pela TV. Onde está o chamado desta pessoa? Jogou pelo lixo. Então é uma pessoa de pensamento dúbio.
inconstante em seus caminhos. Deus deu a missão e torna infiel. A pessoa pode ir em qualquer igreja depois, que ele não vai ser nunca mais honrado por Deus, que ele não cumpre nada, ele quer satisfazer a si mesmo. Então isto atrapalha Deus aperfeiçoar um cristão. Você não tem proibição de visitar nenhuma igreja, pelo contrário, mas se preza a fidelidade e o compromisso com a visão de Deus. Caso contrário, aonde você for, você vai ser derrotado, negativo, porque não é o homem pastor que está reprovando, é o próprio Espírito de Deus. Você pode ler lá em 1 Coríntios 4, 1, 2. Deus dá o ministério para uma pessoa, Deus dá a dispensação, mas Deus quer a fidelidade, que se cumpra o que Deus deu para a pessoa. É lógico que você pode visitar um ministério, colaborar com outra igreja, ter afinidade, mas no momento que Deus requer que se cumpra o que Ele mandou, você tem que cumprir. A visão aqui é de guerra, de intercessão, cada um ser semelhante de Cristo, de oração, de consagração, de invadir a região celeste e despojar os principados, as potestades. Veja aí, o Brasil entregue a Momo. A maioria das cidades, os prefeitos entregam a chave da cidade simbolicamente para Momo, que está aí a entregar a cidade para os demônios, e muitas vezes os cristãos saem tudo para o lado, vai tudo para os retiros, para as roças, enfiar nos matos, ou se divertir, ou fazer gincana, não sei aonde, e a cidade foi entregue para Momo, e a igreja nem orando, nem combatendo. Isto a igreja que recebe a visão da batalha. Então, se você não tiver um pensamento firme no que Deus deu, você nunca vai ser aprovado. Você pode ir para qualquer lugar que é um reprovado da Silva. Isso é certo. Nesses anos que pregamos o Evangelho, permanece sempre usados fiéis. Os dúbios de pensamento, como está lá em Tiago 1,8, não recebe nada de Deus. Tiago 1,7. O homem de pensamento dúbio, ou seja, não sabe o que quer, Deus está falando, não acata a visão, quer satisfazer a si mesmo, não terá nunca a mente de Cristo. Já pensou? Jesus veio à terra, e ele veio porque amou a humanidade, mas no meio do caminho Jesus poderia falar: não, essa visão que Deus deu de vir ser uma ovelha muda para morrer, como um bode expiatório, eu vou partir para o céu de novo, sofrer por esse povo maligno. Jesus foi negado e traído. Veja que este era o objetivo de Cristo, a visão. Ele foi fiel até o fim, mas hoje em dia tem muito cristão que não cumpre o que Deus dá. Aí não tem como o Espírito Santo corroborar, porque este é um fundamento que temos que ter para o Espírito Santo ajudar. A pessoa acha que Deus tem que o acompanhar e o abençoar. Não, a nossa parte tem que ser cumprida. Motivação, fidelidade, dedicação à língua só para abençoar, não ficar aí abatido por nada, ser adorador de Deus. Tudo isso é requisito para o Espírito Santo corroborar, para termos a mente de Cristo. Caso você não tenha isso, infelizmente a derrota lhe aguarda. Mas desde que Deus levantou esse ministério, Ele falou que levantaria com o tempo um número incontável de fiéis. Veja que a igreja já tem se levantada na visão de Deus. Ao longo do tempo se levanta muitos, mas nem todos são aprovados para ter a mente de Cristo, justamente porque perde a motivação, a língua é de um médio tamanho, só para murmurar e questionar e blasfemar. Pessoas que são infiéis, que não são transparentes, pessoas que muitas vezes agem na surdina da noite, ou no engano, ou na sensualidade. São crentes, mas não vai fluir no mover de Deus. Deus, para fazer avivamento, Ele quer pessoas semelhança de Cristo. Então você tem que ter os requisitos que o Espírito Santo está esperando, porque corroborar é ajuda para aperfeiçoar. O Espírito Santo não opera sozinho, ele precisa da nossa cooperação. Então esses são fundamentos que já ministramos. E agora nós vamos falar desse outro fundamento, que o cristão que é fiel, que vai ter a mente de Cristo,
ele não é perturbado por palavras nenhuma, ou engano, ou mensagens, ou pregações, ou cartas, ou epístolas, como Paulo escreveu também, segundo Tessalonicenses 2:2. Amados, não vos deixe mover por palavras, cartas, profecias, visões, mas faça prova da palavra para não ser enganado, porque o mundo está cheio de espíritos enganosos se transfigurando no poder do Espírito de Deus, enganando as pessoas. Então você tem que aprender a fazer prova. A própria palavra manda provar até o Espírito de Deus. Mas tem muito cristão que é volúvel a qualquer ensino, qualquer pregação, a qualquer pessoa, a qualquer profecia, a qualquer sonho. E a pessoa acaba sendo engodado. E este não vai ser aprovado. Então qualquer mensagem, palavra, conselho que vem, você não tem que aceitar. Você tem que falar: Senhor, eu quero prova do que eu estou ouvindo e falando, eu quero prova do que alguém está me dizendo, eu quero saber, quero comprovação se é Deus mesmo. Aí você está com a mente aperfeiçoando, aí o Espírito Santo vai corroborar. Volte ao exemplo da criança andando de bicicleta. Vamos supor que a criancinha está tocando pedal, o pai e a mãe que está ensinando, mas aí aparece uma pessoa estranha, e a criancinha está pedalando a bicicletinha para cá, para lá, meio cambaleando. Aí uma voz estranha fala: não, vira para a esquerda. E vamos supor que é uma pessoa maldosa, e lá na esquerda tem um buraco, para ver a criancinha bater a cabeça, quebrar os dentes e o nariz. É a mesma coisa espiritualmente. Está cheio de engano por aí, de ensino, de conselho errado. E se você não aprender a fazer prova, você vai ser ludibriado, enganado, você vai cair na confusão. Aqui já teve uma pessoa, um obreiro, que recebeu a visão de Deus, a palavra do Senhor, mas aí ocorreu o seguinte: ele foi iludido, ou alguém deu a ele uma profecia e falou: não, você vai casar em outro ministério. E ele então deixou a visão de Deus em segundo plano para pensar na vida amorosa, acabou casando. Hoje a mulher é doente mental, perturbada, e a pessoa não tem ministério, não cumpre a visão de Deus, cuidando de doente na cama, como uma perturbação. Acabou tudo. Se separar, casa de novo, é adultério, confusão, perdeu quase tudo da vida. E por quê? Porque não fez prova. E isto é que muitos perecem também. Você tem que provar os espíritos. Não está escrito aqui em João: provai se os espíritos vêm de Deus, provai se é Deus falando. Não aceite qualquer coisa, faça prova, não fica aí ouvindo qualquer um. Muitas vezes a pessoa dando conselho errado, ensino errado, e direcionando a pessoa para outro lugar, e acaba fracassando. Você tem que ter a noção que o principal, primeiro, é o que Deus te falou. As outras coisas são acrescentadas, mas o inimigo não quer que tenhamos a mente Cristo. Então ele começa a usar de engano, de profecias falsas, visão falsa, ensino errado, confusão, para você desviar do foco. Mas você tem que fazer prova. Se você fala: não, eu quero é o que está no coração de Deus. Ah, mas é Deus que está falando, meu irmão. Não, minha irmã, eu tive a visão, o sonho, é Deus que está te mandando o recado. Você pode ouvir por boa educação, mas faça prova, porque se você não fizer isso, o Espírito Santo vai te reprovar depois. Você tem que ter uma mente firme. Você pode ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11. O apóstolo Paulo chegou em Bereia, e ele pregou o Evangelho, anunciou as profecias de vir o Salvador, e os bereanos pegaram a Escritura e examinaram e falaram: é o que está escrito mesmo, é o que Paulo está pregando. Então eles fizeram prova até da pregação, e os bereanos foram os que mais tornaram pessoas avivadas e tornaram usados por Deus. Mesmo sendo o apóstolo Paulo pregando, fizeram prova dele. Veja lá em Atos 17, 11. Ou seja, provaram, não se deixaram levar, mesmo sendo o Espírito de Deus pregando através do apóstolo Paulo, porque o Espírito de Deus manda provar
Por quê? Para não ser enganado, para não ser lubridiado, para não ser levado a todo vento de doutrina, para você não se confundir, porque se Deus te deu a palavra, o inimigo vai tentar desvirtuá-la com outras coisas. Mas se você fala, não, eu quero é a confirmação de Deus, do Espírito de Deus, vou fazer prova, é Deus que falou mesmo, está escrito mesmo, eu quero que fale comigo também. E aí você está sendo uma pessoa que não se move facilmente, quer por carta, epístola ou orientação, mas confirmado pelo Espírito de Deus. Você tem que ter esta visão na tua mente, para não ser enganado. Eu me lembro quando ainda eu era solteiro, apareceu para mim um presbítero e falou, você vai casar com aquela jovem. E eu falei, mas eu não amo ela, nem conheço, nem vi mais gorda. Mas você está contra o Espírito Santo? Deus falou isso para mim. Falei, mas Deus não falou comigo. Então você vai ser excomungado, você vai ser amaldiçoado, não vou. Se Deus não falou comigo, eu não aceito. E não aceitei mesmo. E eu tenho a minha esposa, que é a pastora, que Deus falou comigo primeiro, falou com ela também, e ninguém falou nada. Deus que falou conosco. Vida particular é da pessoa, não é os outros metendo a colher de pau. Então você tem que tomar cuidado com as coisas para não ser enganado, para não ser lubridiado. E veja bem, se eu caísse na lábia, onde estaria o meu ministério hoje? Fracassado. Mas Deus não deixou, porque aprendi a fazer prova dos espíritos, e eu era um simples membro, e confrontei um presbítero, que estava falando que era Deus falando, e não era nada, da carne, do engano. Então tome cuidado, mesmo dentro da igreja, tome cuidado, faça prova, não fique aí ouvindo qualquer um, porque a pessoa que vem de Deus, ele não preocupa, Deus falou, vai cumprir, Deus falou, não volta vazio. Quando é carne, engano, fica insistindo, dando recadinho para cá, para colar, enganando, lubridiando, tentando fazer confusão. Então você tem que discernir, já há muitos falsos profetas no mundo. Então seja uma pessoa educada, aprenda a ouvir, mas aprenda a fazer prova. Fala, Espírito de Deus, é tu que está falando, fala comigo. Espírito de Deus, eu ouvi isto, ouvi aquilo, mas eu quero que fale comigo também. Se não falar, eu não aceito. Você tem que ter essa iniciativa, porque aí você vai ver o Espírito de Deus te confirmar, você vai ver o Espírito de Deus declarar. Você pode ver aqui, todo espírito que confessa que Jesus veio é do Espírito de Deus. Então você fala, é o Espírito de Deus que falou, então vai manifestar comigo, vai falar claramente. Se é da carne, do engano, vai desfazer. Senhor, eu quero confirmação nas Escrituras, na palavra. Então você está sendo uma mente que filtra as coisas, você não vai ser lubridiado, nem enganado, nem de forma alguma levado à decepção. Por que tem que fazer isto? Porque senão qualquer coisa vai te enganar, porque na hora que o Espírito de Deus precisar de você para algo, ele vai falar claramente, e você vai então familiarizar com a voz de Deus. Mas quando você não aprende a familiarizar com a voz de Deus, qualquer voz te engana, qualquer ensino, qualquer sonho, qualquer perturbação. Tem pessoa que come feijoada a noite inteira, tem sonho, depois fala que foi profecia. A pessoa foi pesadelo, e acha que é Deus falando. Então tome muito cuidado, tome cuidado com as coisas, faça prova, faça igual os bereanos. Você vai ser honrado com toda certeza, com toda convicção. Não é proibido usar os dons espiritual, mas há confusão para todo lado, há carnalidade, há engano. Então nós temos que aprender a filtrar a voz do Espírito Santo. Voltando ao exemplo de aprender a andar de bicicleta, a criancinha está lá tocando pedal, e o paizinho está falando, meu filhinho, vira para a esquerda, tem um buraco aí. Então a criancinha não está ouvindo a voz certa do pai, da mãe, ele não consegue reconhecer. Mas se tiver alguém estranho ensinando, ele pode confiar? Se a pessoa que está ensinando é de má fé, como foi falado, tem um buraco lá na frente e manda virar para o buraco para ver a criancinha cair. Então a pessoa que quer crescer, ele tem que aprender a discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E isto vem através de provar, de você não ficar ouvindo qualquer um, de você fazer prova da palavra, das mensagens, dos ensinos, das profecias, das visões.
dos sonhos, e não se deixar levar. E consequentemente, o Espírito de Deus vai te falar, você começa a perceber, fica inconfundível a voz de Deus, aí você não se deixa enganar mais, você não fica mais lubridiado. Eu já vi cristão fracassar em casamento por profecia carnal, já vi pessoa tomar posição errada de ir para outro lugar por engano satânico, e acha que Deus que falou. Já vi pessoa abrir ministério e morrer. Pessoa falou, Deus falou comigo, aquele lá falou que é homem de Deus. Passa um tempo, abre, morre. Por quê? Deixou-se enganar. E o diabo viu a facilidade que foi e faz a cilada e leva para a derrota. Ou você acha que Deus que permitiu? Não, porque a pessoa não aprendeu a ter a mente Cristo, ou aprendeu e não quis praticar. Porque tudo que isto que é pregado aqui já foi pregado anteriormente. Grande parte tem ouvido. Alguns ouvem, não obedecem, não crê. Por isso fracassam. Então nós estamos aí num mundo conturbado, cheio de pressão, de voz, de ensino, de orientação. Mas é inconfundível a voz de Deus. Se você aprender, eu quero fazer prova de Deus, é Deus que falou, é Deus que mandou, então fale comigo, eu quero confirmação na palavra, essa mensagem está nas escrituras, fale comigo, meu Deus, eu não tomo nenhuma posição se tu não falar comigo pessoalmente, claramente, e com várias confirmações. Não tenha medo, a Bíblia manda fazer isto. Isto vai te levar a tornar sensível à voz de Deus. Isto então vai te levar ao aperfeiçoamento. Principalmente quem quer ser líder na casa de Deus, você tem que aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo, para não ser enganado, lubridiado e ser derrotado. Ou muitas vezes Maria vai com as outras. Pessoa enganoso, lubridioso, pessoa que envolve os outros e acaba levando muitos para o abismo. E toma cuidado para não ser enganado, porque nem tudo as pessoas falam ou comunicam com o pastor. Depois que se descobre, a pessoa já estava envolvido, já estava ouvindo, já estava ali um com outro em carne, falando, conversando, trocando ideia, mas com engano. Mas se a pessoa fala, não, eu quero agir como Cristo. Cristo ouvia a voz do Espírito de Deus e tomava a posição vinda de Deus. Então o cristão tem que ter esse princípio, senão você não se aperfeiçoa. Então você tem que aprender a fazer prova. Senhor, quero prova, quero confirmação igual os bereanos. Senhor, não quero ser enganado. O diabo transfigura até em anjo de luz para enganar as pessoas. O inimigo é sujo, mas Deus quer ajudar. O Espírito Santo quer corroborar. Se você falar, Senhor, só aceito a voz do Espírito Santo em mim, Senhor, só aceito o que vem de Deus, Deus operará. Se você abrir lá em Coríntios, declara uma passagem muito clara e muito conhecida que vamos repetir. Veja o que o apóstolo Paulo declara. Irmãos, diz aqui a palavra, vamos aqui ler 4:10. Diz aqui o seguinte: leve todos os pensamentos cativos a Cristo, todo raciocínio e altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Leve ou levando cativo o pensamento a Cristo. Então qualquer raciocínio, qualquer ideia, qualquer coisa que vem na sua mente, qualquer pensamento, qualquer sofisma, qualquer coisa que está vindo na sua cabeça, você aprenda a filtrar. Senhor, leve cativo a Cristo. Pode ser conhecido, pode ser noivo, pode ser vizinho de outra igreja, leve cativo a Cristo. O raciocínio, a altivez, leve qualquer pensamento, qualquer desejo. Senhor, está isso na minha mente, na minha cabeça, recebi isso, alguém me falou isto. Senhor, leve cativo a Cristo, porque Ele vai destruir o que é do inimigo, da carne. Senhor, faço prova de Ti, Tu é que falou comigo. Quero confirmação que é o Espírito de Deus. Se é do engano, se desmascare. Se é o Espírito de Deus falando, Ele vai declarar que veio de Deus, que é Cristo falando, e o Espírito de Deus vai te falar. Então você aprende a filtrar para se proteger,
Porque vivemos num mundo tenebroso, e o cristão vai se aperfeiçoando desta maneira. Então aqui é um desafio que você tem que ter, principalmente quem está na liderança, porque o líder muitas vezes é mais pressionado com pessoas, com demônios, com engano, para ser abatido. Mas quem quer ter a mente de Cristo tem que saber fazer prova, levar os pensamentos cativos a Cristo, ser uma pessoa que haja dessa forma, não que vai pensar que está desconfiando das pessoas, não, você ouve com educação, com sinceridade, mas o Espírito de Deus, ele é sensível. Se você já consegue ouvi-lo, você percebe a voz dele. Quando é engano, bridiação, você já desmascara o adversário. Como já falei, eu desmascarei um presbítero, eu era um simples membro, que a pessoa veio falar em nome do Senhor, com engano, e tentar manipular minha vida, e acabou caindo, e falando em nome de Deus, do Espírito de Deus. Veja quanto engano pode ter no meio do povo de Deus, mas quem tem a mente de Cristo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Então é necessário você se aperfeiçoar, porque o mundo aí é tenebroso. Então vamos cada vez mais nos sujeitar ao Espírito de Deus, para sermos um povo aperfeiçoado, amém? Então aqui é mais uma etapa, como proceder para o Espírito Santo corroborar conosco. Então que você tenha entendido, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar, igreja. Vamos ficar de pé e vamos clamar ao Senhor pelo seu Espírito, nos ajudar a ter a mente de Cristo. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada e anunciada. Continuando, ó Pai, mais uma etapa, tendo a mente de Cristo em nós, porque nós não podemos aceitar o engano, a lubridiação, o pecado, a carnalidade, o mundo perturbando, de hipótese alguma. Quantos, ó Pai, não tem mais motivação? Quantos, ó Pai, não tem mais fidelidade? Trocam a visão de Deus por um namorico, por um noivado que não sabe nem se vai dar certo, por um desejo de mudança para outra cidade. Quantos são tão efêmeros na vida e despreza o coração de Deus? Quantos, ó Pai, se deixam levar pelo que o mundo faz? Quantos se abatem no primeiro problema? Quantos, ó Pai, usam a língua para o engano, em vez de estar adorando a Deus? E muitos têm fracassado, porque não têm tido, ó Senhor, o desejo de corroborar com o Teu Espírito. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a sermos fiéis à Tua palavra, a darmos lugar ao Teu Espírito, para agirmos como Cristo agiria. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, de desejo sincero em cumprir o que Deus mandou. Senhor, nos ajuda a termos uma mente firme, de levar os pensamentos cativos a Cristo, de não aceitar qualquer ideia ou raciocínio que venha de fora, mas fazer prova, como os bereanos fizeram. Meu Deus, um povo fervoroso, dedicado, um povo fiel, que anda e vive no Espírito Santo, porque o fundamento do Evangelho é sermos a semelhança de Cristo. Meu Deus amado, opere ricamente nesta obra, neste ministério, aviva o Teu povo, abençoa todos os presentes, ó Pai, porque o Teu prazer é que todos se assemelhem a Cristo, o Teu prazer é que todos venham agir como Cristo agiu, como está bem claro em Romanos 8, 29, o Senhor predestinou todos nós, agimos a semelhança de Cristo, e Ele enviou o Seu Espírito para o nosso aperfeiçoamento, e ocorrerá avivamento quando agimos como Cristo agiu. Mas infelizmente muitos têm agido desmotivado, no engano, no falatório. Muitos têm trocado a visão de Deus por sensualidade, por desejos da carne, do engano. Muitos, ó Pai, não têm tido o sincero desejo
de ir até o fim em satisfazer a Deus, e por isso nada alcançam e retroagem. Meu Deus amado, aperfeiçoa a tua obra, porque tu levantou esta obra e decretou que levantaria uma multidão de fiéis com o tempo, e temos certeza, Pai, que tu aprovará muitos fiéis, servos e servas com a mente de Cristo. Opere, meu Deus, avivamento, maravilhas sobre o teu povo. Ressolários, chicalantalabalari, clântaros sordis. Espírito de Deus vivo, tu é bem-vindo para nos ajudar. Nos corrobore, Espírito Santo, nos fortaleça, nos aperfeiçoa. Agimos à semelhança do nosso Senhor. Vem honrar a todos os presentes. Senhor, tu tem trazido vidas a esta obra, para o aperfeiçoamento. Muitos têm se convertido para o aperfeiçoamento, e muitos também não têm tido o desejo do aperfeiçoamento e fracassam, mas tu declarou que levantaria fiéis e fiéis para a tua obra de avivamento. Opere, Senhor, de forma maravilhosa. Dessolorias, chicantalassari dor, balachitaresor, chiclanda calçória da lis. Sim, Espírito do Deus vivo, manifesta do teu poder, da tua grandeza, e ajude a todos nós a cumprir o chamamento de Deus. Opere, Senhor, rica e abundantemente, rica e poderosamente sobre esta obra, sobre este teu povo. Aviva a tua igreja, manifesta do teu poder, manifesta da tua unção, e faça maravilhas sobre todo este teu povo, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.